Oi, oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de homeopatia de hoje. Dando continuidade a uma revisão e fixação do conteúdo para a nossa avaliação de semana que vem. Hoje nós vamos comentar um pouquinho das questões daquele trabalho que valeu a pontuação referente à atividade de sala de aula. Então, questão 1. Constantine Ehring postulou as leis de cura ou leis de Ehring, as quais descreve que 1. Os sintomas devem desaparecer na ordem inversa de seu aparecimento, ou seja, o último sintoma deverá desaparecer antes do primeiro. Então, Constantine Ehring propôs o processo de cura para a homeopatia postulando alguns pressupostos, tá? Um deles é que os sintomas desaparecem na ordem inversa do seu aparecimento. Porque o que acontece? Às vezes você tem a queixa de um sinal ou sintoma clínico quando isso chega na dimensão física do corpo. Mas para o homeopatia teve uma causa emocional que veio de uma causa mental, né? O que acontece? A homeopatia busca tratar a causa a nível mental, para depois ela ser tratada a nível emocional e, por último, os sintomas físicos desaparecerem. Por isso que até o tratamento da homeopatia ele é um pouco mais delongado. Porque para a homeopatia, toda doença tem uma causa mental, que vem a se manifestar no físico para exteriorizar os sintomas, para passar os sintomas para órgãos menos nobres. Então, primeiro ela vai no nível mental e no emocional, para, por último, o nível físico ser tratado, né, ou os sintomas desaparecerem. E por isso que fala que é a ordem inversa, porque geralmente o paciente busca quando houve a manifestação no nível físico. Ele não tem a consciência lá a nível mental e emocional, né, enquanto esses sintomas estavam progredindo para a dimensão física. Então, eu dei um exemplo na aula, né, em que a gente falou de uma enxaqueca crônica, por exemplo, que pode ser proveniente de um estado de tontura a nível emocional, ansiedade, que pode ter como causa mental uma depressão. Então, para você extinguir a enxaqueca crônica, primeiro você tem que tratar a depressão a nível mental, depois a ansiedade a nível emocional, para por último você tratar o que? Essa enxaqueca, tá? É isso que fala a lei número 1 da cura de Constantine Ehring. 2, a cura progride da cabeça para os pés, né? A nível mental, sistema nervoso central, né? O encéfalo, ali é considerado o órgão mais nobre, e ali é que surgem as causas mentais, né? Das enfermidades e das doenças. Então, por isso que primeiro eu vou tratar ali, para depois isso ir para os membros, né? Então, a gente fala que a cura progride de cima para baixo e de dentro para fora, né? Os sintomas são exteriorizados para a pele, o órgão mais externo. Por isso que muita doença tem manifestação na forma de eczemas, urticária, manchas, prurido, né? Feridas. A gente tem muitas manifestações, vesículas na pele, porque a pele é o órgão mais externo, é uma barreira física. Então, a homeopatia considera que você, quando a sua energia vital está perturbada e algum órgão ou tecido seu está passando por algum processo patológico, o organismo tende a exteriorizar isso, levar isso para a pele, tá? Antigos sintomas podem reaparecer, no caso principalmente de doenças, né, que são crônicas ou então pode ter reacidiva, se o organismo ainda não tiver com a sua energia ou força vital completamente equilibrada, tá? Podem ser representados pela figura abaixo. Foi essa figura aqui que a gente colocou no trabalho, tá? Ó, tende a exteriorizar do cérebro para a pele, de dentro para fora, né? Observe as descrições a seguir. 1. Um quadro de doença aguda que evolui para doença crônica. 2. O aparecimento de erupções na pele durante o tratamento homeopático. 3. Quando um paciente apresenta um eczema tópico, é comum em alopatia usar pomadas que fazem desaparecer a lesão, surgindo imediatamente uma crise asmática, a qual desaparece quando ressurge o eczema. Um paciente que apresentava enxaqueca crônica, que evoluiu para tontura e que, por último, evoluiu para depressão. Com o uso do medicamento adequado, o paciente melhorará da depressão, seguido da tontura e, por último, da enxaqueca, queixa principal.
inclusive foi o exemplo que eu dei para vocês. Assinale a alternativa que indica a associação correta das leis de cura e as situações problema. Bom, pessoal, o gabarito é a situação 4, refere-se a uma condição típica da primeira lei de cura de Ehring. Então, a situação 4. Um paciente apresentava enxaqueca crônica, que evolui para tontura, que por último evolui para depressão. Com o uso do medicamento adequado, o paciente melhorará da depressão, seguida da tontura e por último da enxaqueca, a queixa principal. A situação 4 refere-se a uma condição típica da primeira lei de cura, que é os sintomas devem desaparecer na ordem inversa do seu aparecimento. Então, por que essa alternativa estaria correta? Porque é o que eu disse para vocês, a queixa principal, né, de quando o paciente busca, por exemplo, o clínico homeopata, né, é a enxaqueca. Mas essa enxaqueca, ela já está em a manifestação da perturbação da força e energia vital a nível da dimensão física. Mas para a homeopatia, isso tem uma causa emocional, que por sua vez tem uma causa mental. A enxaqueca, no caso desse paciente, foi proveniente a nível mental de uma depressão e de a nível emocional de uma tontura. Por que os sintomas, quando você usa o medicamento homeopático, desaparecem na ordem inversa do aparecimento? Porque a queixa principal é a enxaqueca. Mas o medicamento homeopático vai primeiro tratar a causa, lá a nível mental, que é a depressão, para depois vir tratar a tontura a nível emocional e, por último, a enxaqueca que se manifestou no nível físico, tá? Então, por isso que esse é o gabarito da questão. Agora, olha lá, a situação 1... A situação 1, um quadro de doença aguda e que evolui para doença crônica. É um exemplo do processo saúde-doença representado pela seta E. A seta E, na figura, ela não está representando a evolução de uma doença aguda para uma doença crônica. A seta E, ela está relacionada à segunda lei de cura, que a cura acontece da cabeça para os pés, ou seja, de cima para baixo. Então, por isso que essa não está correta. O aparecimento de erupções, sintoma 2. O aparecimento de erupções durante o tratamento homeopático, né? É um sinal típico da terceira lei de cura de Ehring, representado pela seta E. De novo, pela seta E. E o que diz a terceira lei da cura? Que os sintomas são exteriorizados para a pele, que é o órgão que mais externo, tá? Os sintomas são exteriorizados não com o uso do medicamento homeopático, pessoal. Esses sintomas são exteriorizados quando a energia vital está perturbada e o organismo tenta levar as enfermidades ou as situações patológicas de órgãos mais nobres para órgãos o quê? Menos nobres, tá? Mas não devido ao uso de um medicamento homeopático. O medicamento homeopático vai justamente fazer o contrário, tá? E como está dizendo aqui também, representado pela seta E, a seta E não está demonstrando isso, né? Quem está demonstrando essa exteriorização é a seta o quê? É a seta D, né? Não seria a letra E. Então, se falar, se o aparecimento de erupções é um sinal típico da terceira lei de cura, que você está exteriorizando os sintomas, né? O organismo, mediante um processo de doença, até manifestaria isso. Mas isso não estaria representado pela seta E. Estaria representado pela seta D. De dentro para fora. A recidiva apresentada na situação problema 3, quando um paciente apresenta um eczema tópico, é comum em alopatia usar pomadas que fazem desaparecer a lesão, surgindo imediatamente, né, ou logo após uma crise asmática, a qual desaparece quando ressurge o eczema. Então, a recidiva apresentada na situação 3 é típica do uso de corticoides na alopatia, o qual gera a supressão de sintomas, o que está representado pela seta B. A seta B, ela demonstra que a degeneração,
ocasionada por algumas enfermidades a nível tecidual, né, ou a nível de algum órgão, evolui para uma enfermidade crônica que pode chegar a se tornar o quê? Que pode chegar a se tornar aguda, né? Quando se fala que a gente usa um corticoide que é capaz de suprimir sintomas, é comum que você tenha essa migração, né, da doença a nível degenerativo para o nível quê? Para um nível agudo. Isso não está correto, porque justamente por utilizar na alopatia um medicamento que seja capaz de mascarar sintomas, você não apresentaria a manifestação desses sintomas durante o uso do medicamento. A situação 3, quando a asma some e toma lugar o eczema, que é o que está sendo dito aqui, né? Quando você faz uso de uma pomada na alopatia, que faz desaparecer a lesão, imediatamente, logo após, pode surgir uma crise asmática, a qual desaparece quando ressurge o eczema. Então, fica essa alternância aí. Essa situação 3, quando a asma some e toma lugar ao eczema, é uma tentativa do organismo de obter a cura de lei 2, que é dizer que a cura progride da cabeça para os pés, ou seja, de cima para o quê? De cima para baixo. Não é isso, pessoal. Isso aqui é porque você tem o mascaramento de sintomas pelo uso de um corticoide, de um medicamento, por isso que o eczema some, mas como a sua força ou energia vital está perturbada, ela tende a se manifestar em um outro órgão do corpo. E aí, você está fazendo com que os sintomas que tendem a ser exteriorizados, eles estão sendo de um órgão menos nobre que a pele para um órgão mais nobre que é quem? Que é os pulmões, né? E aí, você estaria tendo o que estaria representado aqui na letra C, que é uma supressão. Quando você faz uma supressão de um sintoma, você sai dos órgãos mais exteriores para os órgãos mais internos. Aqui, no caso, o pulmão, né? Devido à supressão ocasionada pelo uso do medicamento alopático, né? Aí, se isso dissesse que estava representado pela seta C, até que estaria correto, tá? Por isso, pessoal, que o gabarito da questão é essa última mesmo. É a que mais se encaixa de forma coerente no enunciado, tá? Os medicamentos homeopáticos seguem 4 princípios postulados por Hahnemann. Considerando os princípios da homeopatia, analise as seguintes afirmativas. Experimentação em homem saudável, o semelhante será curado pelo semelhante, a cura se dá pelos contrários, doses mínimas e medicamento único. Bom, pessoal, de todas elas, a 3 é a única que está errada. A cura se dá pelos contrários, né? Agora, 1, experimentação no homem sadio. O 2, princípio da similitude. 4, doses mínimas. E 5, medicamento único, estão corretos, tá? A homeopatia é baseada na experimentação patogenética, homeopática ou pura, que consiste em administrar uma substância medicinal a um voluntário sadio, para eu elencar os sintomas físicos, mentais e emocionais desencadeados por aquela doença. Baseado no princípio da similitude, que é outro pressuposto da homeopatia, quando eu tenho uma doença natural, em que eu tenho sintomas semelhantes ao ocasionados pela administração de uma substância a um indivíduo saudável que manifestou uma doença artificial, é essa substância que vai ser prescrita para tratar aquela enfermidade. Porque quando ela foi testada no indivíduo sadio, ela desencadeou os mesmos sintomas da doença que ela pretende tratar. A cura se dá pelos contrários. Isso aqui é alopatia. Contrária, contraris curantur. Antibiótico, anti-inflamatório, antipirético, antihipertensivo. Então, isso não é homeopatia. Doses mínimas. Hahnemann observou que, apesar de você chegar a uma cura efetiva e resolutiva na homeopatia, como eu tenho a administração de uma doença que num indivíduo sadio é capaz de causar os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar, eu tinha uma fase de agravação, somação ou piora dos sintomas. Ele quis diminuir isso ao máximo, diluindo o insumo ativo, tá? E o medicamento único é a homeopatia deixada por Hahnemann. Ele sempre buscava o uso de um único medicamento por vez. O medicamento único é o tal do chamado similimum, né? Aquele medicamento que abarcaria a totalidade de sintomas do paciente que eu quero tratar.
é também um princípio da homeopatia. Apesar de que algumas escolas, a complexista, né, a pluralista, a alternista, elas tendem a não usar o medicamento único, né? Mas a homeopatia de Hahnemann mesmo, ela é unicista, ela busca o uso do simílimo, né? Que, na verdade, é a fase de maior desafio do clínico homeopata, chegar à prescrição do medicamento e acertar o simílimo daquele paciente, né? Para a manipulação dos medicamentos homeopáticos, dois processos sequenciais ocorrem: a diluição do insumo ativo, seguido pela agitação ritmada e ou trituração. Então, pessoal, a farmacotécnica homeopática envolve a diluição do insumo ativo em insumos inertes, né? De acordo com uma escala, matéria da unidade 3 da nossa disciplina, né? Então, essa proporção entre insumo ativo e insumo inerte para diluir, quem que me fornece isso? A escala em que o medicamento foi prescrito. Na próxima unidade a gente vai estudar isso. E sempre que eu faço uma diluição, pessoal, tem que fazer uma agitação ritmada ou sucção, que é golpear o fundo do frasco num anteparo semirrígido, uma almofadinha, 100 vezes. Ou usar de forma automatizada uma braçadeira mecânica ou máquina succionadora, tá? Para minerais, né, que não são solúveis em água ou álcool, eu tenho que, ao invés de fazer agitação ritmada, triturar aquele mineral, utilizando lactose como insumo inerte, comprimindo esse mineral contra as porcelanas do grau com o pistilo para desagregar as moléculas desse mineral e despertar a atividade dinâmica dessas substâncias insolúveis, tá? Sobre esses processos, analise as seguintes sentenças. A soma dos dois processos é denominado dinamização, ou seja, diluir e agitar, succionar, é dinamizar? Sim. Falar que um medicamento é dinamizado significa que ele foi diluído e que ele passou por agitação ritmada e ou trituração. Certinho. A diluição tem por objetivo amenizar os efeitos adversos dos medicamentos homeopáticos. Não se considera que medicamento homeopático tem efeito adverso, tá? A gente pode ter uma fase de agravação ou somação dos sintomas, devido ao princípio da similitude. Mas efeitos adversos não se considera que medicamento homeopático tem, tá? A diluição, ela tem por objetivo diminuir a fase de agravação, somação ou piora dos sintomas. Então, a 2 está errado. A agitação ritmada e ou trituração tem por objetivo a potencialização do medicamento homeopático, despertar a energia medicamentosa do medicamento, a energia vital. Sim, está correto. Então, por enquanto, só a 2 é errada, né? 4. O processo de dinamização homeopática assegura que o estímulo seja maior que o estímulo da doença natural. Exatamente. A cada diluição e a cada sucção ou agitação ritmada, você potencializa o medicamento homeopático, assegurando que ele possa estimular forças defensivas naturais, mecanismos homeostáticos endógenos do organismo para restabelecer a saúde. A agitação ritmada não deve ser confundida com sucção. A agitação ritmada é a sucção, pessoal. É golpear o fundo do frasco lá no anteparo semirrígido, ou usar a braçadeira mecânica. Não, então não é que não deve ser confundida, são sinônimos. Uma coisa é a mesma que outra. Então, por isso que a 5 também está errada. Então, a 2 e a 5 estão erradas. A 2, para ficar certo, teria que estar. A diluição tem por objetivo diminuir a fase de agravação, somação ou piora dos sintomas. E a 5, a agitação ritmada é o mesmo que sucção. A agitação ritmada é sinônimo de sucção. Aí ela ficaria certa. 1, 3 e 4 estão corretas. Complete as lacunas da sentença a seguir. Os medicamentos diluídos, então em homeopatia a gente tem medicamentos altamente diluídos e dinamizados, né? Que além de ser diluído, ele passou pela digitação ritmada ou pela sucção, carregam do insumo ativo. Eles carregam apenas, pessoal, a memória medicamentosa do insumo ativo. Porque o medicamento homeopático, né? Ele não tem dose ponderal de substância do insumo ativo. Ele tem praticamente apenas adjuvantes farmacêuticos, veículos e recipientes, tá? Tanto é que não se pode explicar mecanismo de ação de medicamento homeopático igual se explica a alopatia, por ligação a receptor.
Porque a concentração de insumo ativo é tão pequena que não há concentração ponderal de substância que justifique ligação ao receptor. A partir da 12CH, a 12ª dinamização, na escala centesimal hahnemanniana, você ultrapassa o número de Avogadro. Nem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas você tem. Por isso que a homeopatia ainda tem uma certa descredibilidade por parte da comunidade científica, porque ela não tem mecanismo de ação ainda elucidado. Tem-se um direcionamento. Sabe-se que é uma regulação biológica de natureza eletromagnética que controla, né, a atividade celular, mas não está muito bem estabelecido. Os medicamentos altamente diluídos e dinamizados carregam a memória medicamentosa do insumo ativo e assegura que o estímulo seja mais forte. A homeopatia considera que a vida, que o equilíbrio entre as dimensões físicas, mentais e emocionais, mente, corpo e espírito, é possível graças a uma força superior, chamada de energia ou força vital. Quando essa energia ou força vital está perturbada, o organismo entra em estado de doença, de enfermidade, e não consegue por si só restabelecer o estado de saúde. O medicamento homeopático, no princípio da similitude, causando os mesmos sintomas da doença que quer causar, ele acaba sendo um estímulo mais forte para que essas forças defensivas naturais, para que esses mecanismos homeostáticos endógenos possam restabelecer o estado de saúde. A própria energia vital restabelece esse estado de saúde, tá? Qualquer conceito de homeopatia que você pegar é um sistema médico, farmacêutico, científico e filosófico, tá? Porque a homeopatia, por considerar que a vida é concebida por essa força ou energia vital, isso fica no campo da filosofia, porque ainda não desenvolveram nenhum método científico que comprove, corrobore a energia vital ou que negue, refute a existência dela nos organismos vivos. Então, isso ficou no quê? No campo da filosofia. Agora, ela é um sistema científico, porque a experimentação no homem sadio, patogenética, homeopática ou pura, ela é extremamente criteriosa nos institutos de pesquisa em homeopatia. Então, você só prescreve substância que já tenha sido testada e que tenha todos os sintomas físicos, mentais e emocionais que foram desencadeados quando ela foi testada, tá? Bom, assegurando que o estímulo seja mais forte que o estímulo da doença natural, causando um aumento transitório dos sintomas e o próprio organismo atua para retornar à saúde. Esse aumento transitório, pessoal, é a fase de somação ou piora dos sintomas, que Hahnemann procurou diminuir ou eliminar ao máximo essa fase com o uso de doses diluídas, com doses mínimas, tá? Toda vez que uma substância medicinal é administrada ao corpo, você tem aquela fase chamada de efeito primário ou ação primária, né? Que vai ser capaz de modificar a função fisiológica. E toda vez que essa droga for depurada do corpo, você tem uma resposta terapêutica, um efeito, uma ação secundária para manter a homeostase, uma vez que um agente externo, que é o medicamento, causou uma perturbação no organismo. Essa é a maior crítica da homeopatia para a alopatia, porque disse que na alopatia você apenas mascara sintomas, enquanto você tem a presença daquela molécula no seu organismo, só que quando ela é depurada do corpo, o organismo reage contrariamente, produzindo o efeito contrário, e para você ter aquele efeito que você tinha anteriormente do medicamento, você tem que ingerir de novo, tá? Então, por exemplo, na alopatia, se você está com insônia, você vai tomar, por exemplo, um ansiolítico, que vai te dar um estado de sedação, de sonolência, porque você está com insônia. Aí você dorme, porque você tomou o medicamento próximo do horário de dormir e os seus receptores relacionados àquela via metabólica, né, eles estarão ocupados. A droga, ela passa a ser eliminada e depurada do seu corpo. Quando isso acontece, você perturbou um mecanismo homeostático do seu organismo, produzindo insônia, sedação.
Aí vem o que a gente chama de ação secundária ou efeito rebote. O organismo reage contrariamente, te proporcionando maior estado de ansiedade e de vigília. Para você dormir de novo, você necessitará de ingerir a droga de novo, que vai exercer um efeito sedativo, ansiolítico, enquanto a droga estiver no seu corpo, ocupando seus receptores, você está num estado de sonolência. Quando a droga é depurada do corpo, vem o efeito rebote, que te causa um maior estado de vigília e de insônia e ansiedade. E isso vai te tornando dependente do uso contínuo daquele medicamento para você ter o efeito que você precisa. Porque para a alopatia só mascara sintomas. E o pior, quanto mais você induz os receptores numa determinada via, eles se alteram. Então, com o tempo, as dosagens que você tinha anteriormente, você não consegue obter os mesmos efeitos primários que você tinha antes de fazer o uso daquele medicamento. O mesmo caso na homeopatia seria tratado de que maneira? Se você está com insônia, você vai utilizar um medicamento que vai te causar um estado de vigília, de alerta e de até mesmo um certo grau de ansiedade. Quando esse medicamento for eliminado do corpo, você tem uma resposta secundária, fazendo com que o seu próprio organismo, como ele foi estimulado a ficar em um estado de vigília, atenção e ansiedade maior ainda, o organismo vai liberar, por mecanismos homeostáticos endógenos, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imune, produzir um estado de sedação e de sonolência. Aí você usa o medicamento de novo, que vai te estimular a manter um estado de vigília maior ainda. O medicamento é depurado do corpo, você libera neurotransmissores que te causam sonolência a uma certa sedação. Isso é o suficiente por um período de tempo para reequilibrar o seu organismo e você voltar a dormir sem necessitar para o resto da vida daquele medicamento. Então, os argumentos, as justificativas a favor do uso do medicamento homeopático é nesse sentido, porque no medicamento homeopático você não tem um efeito rebote, você tem uma resposta terapêutica, um efeito secundário. Por quê? Porque você usa o princípio da similitude. Você usa medicamentos para tratar os sintomas que você quer tratar. Você usa o medicamento para causar sintomas iguais ou da doença que você quer o quê? Que você quer tratar. Porque isso é um estímulo mais vigoroso para o seu organismo reagir contrariamente àquele sintoma. No transcorrer dos experimentos realizados por Hahnemann, o qual fornecia o medicamento homeopático a seus pacientes, observou que pacientes que moravam mais longe obtinham a cura mais efetivamente que os que moravam mais perto de seu consultório. Este modo preconizou a agitação do medicamento não apenas como meio de homogeneização. Então, pessoal, é o seguinte, Hahnemann, primeiramente, ele usou dois pressupostos só, a experimentação no homem saudável e a cura pelos semelhantes. Para ele saber quais os sintomas ocasionados por uma determinada substância e quando você tinha uma doença que causava sintomas semelhantes ao desencadeado pelo uso da substância em um indivíduo sadio, você usava aquela substância para tratar o paciente. Só que, num primeiro momento, essas substâncias não estavam diluídas, então os pacientes tinham aquela fase de soma, agravação ou piora dos sintomas muito proeminente, e ele não gostava disso, por isso que ele passou a diluir. E ele também, muito observador, percebeu que os pacientes que moravam mais distantes de sua casa, eles estavam se recuperando mais rapidamente do que aqueles que moravam próximos. Por isso que ele passou a preconizar, entre uma diluição e outra, a agitação ritmada. Porque ele acreditava que o vasculejamento do medicamento dentro do frasco, até aquelas pessoas que moravam mais distantes, chegar na sua casa, potencializava a ação desse medicamento. Por isso que preconizou a agitação ritmada, a sucção, tá? Baseado nessa observação dele aqui. Sobre os termos dinamização, sucção e trituração, analise as seguintes sentenças. A numeração do medicamento homeopático indica quantas vezes o insumo foi dinamizado, tá? Isso é correto, pessoal. Quando vem lá, por exemplo, calcária carbônica 12CH, mercúrio solúbilis 33K, né? Esse número é a potência do medicamento, é a quantidade de vezes que ele foi diluído e passou pelas agitações ritmadas, pelas sucções, ou seja, quantidade de vezes que ele foi dinamizado. Então, calcária carbônica 12CH
ele passou por 12 diluições. E entre uma diluição e outra, ele foi agitado ritmadamente, ele foi succionado. Por isso que é a dinamização. Então, A1 está correto. A potencialização do medicamento homeopático é realizada pela agitação ritmada? Sim, eu acabei de falar, né? Ele tirou essa conclusão observando que os pacientes que moravam mais distantes da casa estavam recuperando mais rapidamente. Então, aquele vasculejamento do medicamento, de alguma forma, potencializava, né, aquele medicamento. Então, a 1 é verdadeira, 2 também. 3. A sucção será usada para medicamentos solúveis, enquanto a trituração é usada para o preparo de medicamentos insolúveis e na escala 50 milesimal. Os medicamentos de origem animal, vegetal, em que a gente usa tintura mãe, tá? A gente faz a diluição e a sucção, né? A agitação ritmada. Agora, quando você tem um insumo ativo, que é um mineral, ele não veio de planta ou animal, e esse insumo ativo ele não é solúvel em água nem em álcool, ele é insolúvel. Você, ao invés de succionar, a diluição, não precisa ser necessariamente líquida, diluir é diminuir a concentração. Então, eu posso diluir o pó utilizando lactose como insumo inerte. Um pó inerte. Estou diluindo aquela substância insolúvel, tá? E, ao invés da agitação ritmada, eu trituro isso em grau e pistilo. Eu comprimo a lactose com a droga mineral insolúvel nas porcelanas do grau com o pistilo. E aí eu estou tendo também uma diluição e também, de certa forma, uma agitação, uma sucção, mas é por trituração, porque o mineral é insolúvel. 4. A dinamização tem por objetivo despertar a energia vital do medicamento ou potencializar a ação do medicamento. Está tudo correto. A dinamização é o ato de diluir, seguido de sucção ou trituração. Perfeito. Se você falar o medicamento homeopático é diluído, tá? Isso não é muito correto. Ele é dinamizado, porque entre uma diluição e outra, ele passou por agitação ritmada, sucção. Se a droga foi insolúvel, ele foi triturado. Então, todas as alternativas estão corretas. As consultas homeopáticas são baseadas na prática clínica e são influenciadas pelas escolas homeopáticas. Quanto às prescrições médicas que direcionarão o tratamento homeopático e o raciocínio clínico, patogenético, etiológico, anatomopatológico e biotipológico. Considerando o contexto, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. As escolas homeopáticas unicista, que usa o remédio único, simílimo, é a homeopatia ipsis literis de Hahnemann. Pluralista alternista, que eu uso 2 ou mais insumos ativos, medicamentos homeopáticos utilizados de forma alternada. Num horário eu uso um, no outro horário o outro, e assim sucessivamente. Complexista são os complexos, aqueles medicamentos que contêm, né, num único medicamento, 2 ou mais insumos ativos, e você vai utilizá-los simultaneamente. É possível afirmar que a única que segue os princípios da homeopatia é a complexista? Já está completamente errado. Uma das que mais seguem, né, o princípio da homeopatia é a unicista. Então, a 1 está errada. Porque somente a escola complexista compreende e observa o indivíduo no nível dinâmico físico, preponderantemente, além disso, está preparada para atender a população como um todo em casos de epidemias, como ocorre com o dengue e o zika vírus. Aí a 2 está certa, tá, pessoal? Por quê? A escola complexista, ela tem complexo, uma mistura de insumos ativos num único medicamento. Dessa forma, um medicamento homeopático da escola complexista, ele não visa o tratamento de um paciente em específico. Não é um medicamento de prescrição individualizada. Porque para um paciente de prescrição individualizada, ele tem que ter passado pela anamnese, pela consulta homeopática, né? Para que eu possa chegar no simílimo daquele paciente. Aqui, como eu vou ter uma mistura de diferentes insumos ativos, que é o que caracteriza a escola complexista, né? Esses medicamentos geralmente são até disponibilizados pela indústria, em grandes lotes, em dosagens padronizadas. Então, eles vão tratar apenas a dimensão física do corpo.
Aqui cai por terra o tratamento da dimensão mental e emocional. Só que esses medicamentos, eles são diluídos, eles são baseados no princípio da similitude, tá? E aí, eles geralmente são utilizados para tratar sintomas em geral na população. Por exemplo, em casos de epidemia, como algum medicamento da escola complexista homeopático para tratar sintomas dengue, de Zika vírus. Poderia se desenvolver um medicamento homeopático complexista para tratar sintomas em geral da COVID, por exemplo, tá? Na nossa aula, na revisão que nós fizemos na semana passada, tinha um exercício que ilustrava um medicamento da escola complexista. Só aguardar abrir aqui. Os medicamentos homeopáticos da escola complexista, olha lá, eles geralmente são disponibilizados pela indústria. Um exemplo é esse aqui, Corizália, tá? Vejam bem, olha a quantidade de insumos ativos que ele tem, todos com a potência, a dinamização, a escala, né? O método, mas em dosagens padronizadas. Então, isso aqui, pessoal, não é uma prescrição individualizada. Esse medicamento aqui, ele não vai ser prescrito porque o paciente passou por uma anamnese homeopática e procurou saber os seus hábitos alimentares, a forma como ele dorme, como ele se sente com mudanças climáticas. Não. Isso aqui são dosagens padronizadas disponibilizadas pela indústria e, de um modo geral, a mistura desses insumos ativos são capazes de tratar sintomas relacionados a determinadas epidemias na população, né? Como é o caso de dengue, zika vírus. Pode ser que com o tempo já se desenvolva também um medicamento homeopático da escola complexista disponibilizado pela indústria para tratar sintomas de COVID, sintomas leves, né? É isso que significa a escola homeopática complexista, tá? E aí, aqui fica a 1 sendo falsa, porque a escola complexista não é a única que segue os princípios da homeopatia. Na verdade, a unicista segue muito mais, né? E a 2 está correta, porque a escola complexista ela não leva em consideração a dimensão mental e emocional, que é característica, que é individual de cada paciente. Aqui é só os sintomas físicos. É uma mistura de diferentes insumos ativos, diluídos, né? Baseado no princípio da similitude, mas para tratar sintomas em geral na população, atender a população como um todo. Alguns médicos prescrevem tautoterápicos, que são medicamentos dinamizados oriundos do agente que causou o distúrbio orgânico, não são considerados medicamentos homeopáticos, porém são manipulados conforme a farmacopeia homeopática. Exemplo de um tautoterápico: uso de chumbo dinamizado para tratar intoxicação por chumbo, tá? Na farmácia homeopática também se produz, não é medicamento homeopático, mas é manipulado, segundo a farmacopeia homeopática, os isoterápicos e os bioterápicos de estoque, tá? Que não foram testados no homem sadio, porque por vezes eles contêm insumos ativos extraídos, tá? De secreções, excreções ou órgãos doentes, tá? Por exemplo, os bioterápicos de estoque, eles têm lisado de diversos tipos de tumores, carcinomas, o pus blenorrágico, lembra o medorrino? Que o medicamento é produzido diluindo a partir do pus da gonorreia, do cancro sifilítico, né? Ou do conteúdo seroso da vesícula escabiótica, da sarna, né? Isso tudo é bioterápico. Tem-se ainda, pessoal, os antroposóficos e os antiomotóxicos, tá? Mas esses são baseados geralmente no princípio da similitude, contendo 2 ou mais insumos ativos e também disponibilizados pela indústria, tá?
Neurexan, Traumel, são 2 exemplos de medicamentos anti-homotóxicos, muito utilizados para crises assim constantes de enxaqueca. Não sei se vocês já ouviram falar. Neurexan e Traumel são anti-homotóxicos. E eles são diluídos, baseados no princípio da similitude, e são chamados de anti-homotóxicos porque a principal finalidade deles é a depuração de toxinas do corpo. Muito úteis. Para quem tem enxaqueca constante, tá? Paciente que usa mato, né? Vive com Naramig, né? Naratriptana, ou faz uso de outros medicamentos constantemente, e até aqueles de tarja preta, né? De uso controlado. Então, esses 2 medicamentos, eles tendem a espaçar mais as crises de enxaqueca de uma para outra. Neurexan e Traumel. Considerando as diferentes origens dos medicamentos produzidos na farmácia homeopática, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Os bioterápicos são preparações medicamentosas de uso homeopático, obtidas a partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos, como secreções, excreções, tecidos e órgãos, patológicos ou não, produtos de origem microbiana e alérgenos. Certinho. Tanto é que esses bioterápicos, pessoal, só podem ser disponibilizados os seus insumos ativos por laboratórios especializados que tenham uma autorização especial emitida pelo órgão sanitário vigente, Anvisa, tá? Verdadeiro. Os bioterápicos de estoque são produzidos de secreções obtidas do próprio paciente, urina, cálculo, fezes, entre outros, e todo medicamento produzido é destinado apenas ao próprio paciente, mantendo um estoque por um determinado tempo para fazer as próximas dinamizações que o médico venha a solicitar. Então, você vai coletar urina, raspado de pele, unha, cálculos renais, sangue do próprio paciente para diluir e preparar o medicamento conforme uma prescrição. Isso acontece, tá? Mas isso não é bioterápico de estoque. Isso é autoisoterápico. Ou seja, são secreções obtidas do próprio paciente. Por isso, auto, tá? Então, se aqui falasse, os autoisoterápicos são produzidos de secreções obtidas do paciente, a questão estaria certa. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Lá, verdadeiro, falso. Os autoisoterápicos, aqui, ó, autoisoterápico, ele teria que estar aqui, ó, no lugar de bioterápico de estoque, para aquela segunda lá ficar certa. Os autoisoterápicos são produtos cujos insumos ativos são externos ao paciente e que o sensibilizam. Por exemplo, fungos, poeira, pólen, cigarro. Aí já não é heteroisoterápico, pessoal. É externo ao paciente. Então, é heteroisoterápicos. Então, para essa questão ficar certa, teria que estar heteroisoterápicos. Então, por isso que ela também está falsa. Então, essa aqui, para ficar certa, eu teria que tirar bioterápico de estoque e pôr autoisoterápicos. Essa aqui, para ficar certa, eu teria que tirar autoisoterápicos e pôr heteroisoterápicos. Alguns medicamentos podem ser produzidos a partir de secreções naturais, seja do reino vegetal ou animal. A este denominamos sarcódios ou saracódios. Quando um medicamento é produzido a partir de partes, órgãos ou secreções patológicas, são denominadas nosódios, tá? Certinho, pessoal. Quando você produz um medicamento que não é diretamente proveniente do animal ou de uma planta, mas de um produto de extração daquele animal ou daquela planta, mas é um produto fisiológico e não patológico, você tem o que a gente chama de sarcódios para plantas e saracódios para animais, tá? Olha lá. Produtos de extração de plantas, sarcódios. Então, pode ser um látex, pode ser uma resina, tá? Pode ser uma óleo-resina, pode ser uma goma, um produto de extração, tá? Quando é um produto patológico, aí é nosódio. Os produtos fisiológicos obtidos de animais, como venenos, né, de cobra, por exemplo, aí é saracódios. E os produtos patológicos são também nosódios. Então é isso que está falando aqui. Alguns medicamentos podem ser produzidos a partir de secreções naturais,
Pode se chamar também fisiológicas, que a gente chama de sarcóides e saracóides. E quando é patológico, nosóide. Então tá certinho, tá? Então são aquelas duas que estavam erradas. Aqui para ficar certo teria que ficar autoisoterápicos e aqui para ficar certo teria que vir heteroisoterápicos, tá? Para a produção de medicamentos homeopáticos são utilizados insumos inertes, tanto comuns às farmácias de manipulação quanto exclusivos da farmácia homeopática. Considerando os principais insumos inertes utilizados em homeopatia, analise as seguintes sentenças. 1. Água purificada, álcool, glicerina, sozinhos ou associados em diferentes proporções, são utilizados em homeopatia para a produção de medicamentos homeopáticos, sejam matrizes ou medicamentos derivados na forma farmacêutica líquida. Então, nós vimos que nós temos diversos insumos inertes, veículos utilizados em homeopatia. A água é muito utilizada, né? A água utilizada em homeopatia é água purificada, não é água potável e também não precisa ser uma água estéril para injetáveis. É uma água purificada, que tem que ter passado por um processo de destilação, deonização com filtração esterilizante ou osmose reversa. Mas não precisa ser água estéril para injetáveis, é só uma água purificada. Mas não pode ser simplesmente só água potável lá de vinda da fonte de abastecimento, tá? O álcool, né? Muito utilizado em diferentes graduações. E a glicerina também, que deve ser viscosa, translúcida, né? Com consistência de xarope, doce. Então, corretinho. A lactose é a base da produção de comprimidos, tablets, entre outros produtos, tá? Os papéis ou papelotes, quando o medicamento homeopático vai na forma de pó, naqueles sachês ou envelopes farmacêuticos, tá? Então, a lactose, ó, é obtida do leite da vaca, ela é a base, né, da produção de comprimidos, de tablets, né, dos papéis também em homeopatia. Verdadeiro. Para a produção de formas farmacêuticas de uso externo, são usadas as bases galênicas, pomadas, géis e cremes como insumos inertes. Pode-se usar, tá, pessoal? Você tem a base galênica, a mesma utilizada lá na alopatia, aí você incorpora a dinamização líquida e homogeniza. A única diferença é que essas bases, elas só podem ter os adjuvantes para a obtenção da forma farmacêutica, pomada, gel ou creme. Você não pode ter adjuvantes ou agentes corretivos de cor, de aroma. Então, pomada, gel e creme, homeopático não pode ter corante, não pode ter essência, porque considera-se que isso inativa o insumo ativo do medicamento homeopático. Então, ele vem com um odor característico das matérias-primas e do insumo ativo que foi utilizado para produzir aquele medicamento. Ele não vai ter essência, não vai ter corante, tá? Para a produção de comprimidos, tablets e pós, é utilizada a lactose. Sim. E a sacarose é a base da produção de glóbulos e microglóbulos. Então, nunca esqueçam disso, pessoal. Os glóbulos e os microglóbulos, o principal insumo inerte utilizado para produzir eles é sacarose. Tem glóbulo que tem sacarose e lactose, mas o que não falta é sacarose. Microglóbulo é sacarose e amido, ou só sacarose. E comprimidos, tablets, né? Geralmente você vai usar só a lactose, é a base. Ou pode ter lactose com um pouquinho de sacarose, mas a base é a lactose. Então, resumindo, para que não fique dúvidas, lactose sempre será a base para produzir comprimido, tablet e pós. E a sacarose para produzir glóbulos e microglóbulos. Então, todas estão verdadeiras. Considerando algumas normativas de âmbito nacional na área da saúde que direcionam as práticas homeopáticas, correlacione as leis e as expressões considerando as seguintes colunas, né? Então, você tem aqui, nos algarismos arábicos, né, do 1 ao 5, alguns documentos, algumas legislações, e em algarismos romanos, né, o que cada uma dessas legislações prevê. Na verdade, nos exercícios de revisão, a gente trabalhou esse exercício, eu acredito que praticamente igual aqui. Vou colocar ele aqui
Foi esse aqui, pessoal, tá? Você tem aqui algumas legislações e indicar o que cada uma delas contempla, né? Depois você associa o gabarito à alternativa correta. Olha lá. A Lei 8.080 de 1990 é a lei que criou nas políticas públicas de saúde o SUS, né? Dizendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano, um dever do Estado, né? E que os pacientes têm direito à saúde em igualdade, equidade e universalidade, né? Então aqui, ó, seria o número 1 aqui, 1. A portaria 971 de 2006 foi a portaria que inseriu as práticas integrativas e complementares no SUS, tá? Então, 2, 4. Ela inseriu a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura e a crenoterapia, ou termalismo, no SUS. Essa portaria aqui em 2006. A RDC 67 é o regulamento técnico de boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Então, é o 3. A 849 foi uma portaria que, 11 anos depois da que criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que só inseriu no SUS 4 vertentes, acupuntura, homeopatia, fitoterapia e termalismo, crenoterapia, 11 anos depois, ela inseriu outras PICs no SUS. E aí, desde 2017, já está inserido no SUS arteterapia, ayurveda, yoga, biodança, dança circular, quiropraxia, naturopatia, musicoterapia. Então, ampliou em muito, né, as práticas integrativas e complementares há 4 anos atrás, desde 2017. Então, 4.2. E a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, é o documento que aplica às farmácias e aos laboratórios farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos e medicamentos homeopáticos, tá? Por isso que fazendo as associações corretas aí, né? Dá 1, 2, 4, 3, 3, 4, 2 e 5, 5. Esse mesmo exercício aqui. Que eu já postei essa lista de exercícios para vocês no ABA, lá na seção 3 da unidade 2. Pode abrir que o documento está lá e a gravação da aula com a correção desses exercícios aqui. Considerando a RDC 67 de 2007, analise a seguir as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Os medicamentos homeopáticos ficam excluídos do controle de qualidade das preparações magistrais e oficinais e do monitoramento do processo magistral. Isso é verdadeiro, tá, pessoal? Já comentei com vocês. Por você não ter doses ponderais de insumo ativo no medicamento homeopático, ele fica excluído do controle de qualidade. O produto acabado, mas o controle de qualidade dos insumos ativos, das tinturas que você vai utilizar para diluir e preparar o medicamento homeopático, controle de qualidade da água, do álcool, da glicerina, da sacarose, da lactose, dos excipientes que você vai utilizar para manipular o medicamento homeopático e a validação do método utilizado, né, na farmacotécnica para manipular aquele medicamento, tudo isso é passível de controle de qualidade. E aí, acredita-se que você tendo um método, né, validado, com controle de qualidade, com descrição das boas práticas de manipulação do medicamento, e o controle de qualidade dos insumos ativos e dos insumos inertes, dos veículos, você assegura um produto final de qualidade. A farmácia, para executar a manipulação de preparações homeopáticas, deve possuir, além das áreas comuns referidas no anexo 1, sala exclusiva para a manipulação de preparações homeopáticas, área ou local de lavagem e inativação e sala exclusiva para coleta de material para o preparo de autoisoterápicos quando aplicado. Perfeito, pessoal. Eu não posso manipular um medicamento homeopático no laboratório de sólido, semissólido ou líquido da farmácia de manipulação. Eu tenho que, se chegar uma inspeção de uma comissão de inspeção, né, na sua farmácia para verificar a adequação à legislação, se você tiver lá no seu sistema a dispensação de medicamento homeopático
e lá dentro você não tiver um laboratório para manipular esses medicamentos, você só tem um laboratório de sólido, semissólido e líquido, o de controle de qualidade, o almoxarifado, tudo bem. Mas aonde você manipula seu medicamento homeopático? Tem que ter uma sala, um laboratório, só para isso. Aí lá você pode manipular comprimido, glóbulo, papelotes, gel, pomada, creme, qualquer medicamento que seja homeopático, sólido, semissólido ou líquido, mas desde que o laboratório seja só para manipular medicamento homeopático, tá? Isso está na RDC 67 de 2007. É obrigatório. Área ou local de lavagem e inativação. Os frascos em homeopatia, eles precisam ser lavados, os de vidro e os de plástico, tá? E passar por uns processos de esterilização para inativar a energia medicamentosa, porque acredita que isso fica incorporado a cada prescrição que você manipula. Essa área ou local de lavagem pode ser a mesma que você usa para lavar a vidraria que foi utilizada para manipular medicamento alopático. Então, não tem que ser uma sala, uma área de lavagem exclusiva só para homeopatia, mas desde que essa lavagem seja em horários ou momentos distintos. Então, se você for lavar a vidraria que foi utilizada na homeopatia, que durante aquele horário você trabalhe só com a lavagem do que foi utilizado em homeopatia, e palopatia em outro horário, tá? Então, por exemplo, de manhã pode ser para lavar vidrarias que foram utilizadas na homeopatia e à tarde só para lavar vidrarias que foram utilizadas na homeopatia. A farmácia funciona lá 24 horas, então das 14 às 19 é o horário para lavar vidraria só de homeopatia, tá? E essa inativação é importantíssima, né? Porque acredita-se que ela seja capaz de neutralizar a energia medicamentosa que ficou incorporada nos frascos utilizados na manipulação daquela prescrição, tá? Sala exclusiva para coleta de material para o preparo de autoisoterápicos quando aplicável. Também, mas isso aí é se a farmácia optar por coletar e manipular esse tipo de medicamento. Quem são os autoisoterápicos? São aqueles medicamentos que não é homeopático, mas é produzido com dinamização, segundo a farmacotécnica homeopática, atendendo uma prescrição a partir de coleta de secreções ou substâncias extraídas do próprio paciente. É aqueles medicamentos com sangue, urina, fezes, cálculos renais, raspado de pele, de unha, do próprio paciente, tá? Verdadeiro. As matrizes, os insumos ativos e os insumos inertes podem ser armazenados na sala de manipulação homeopática ou em área exclusiva. Então, pessoal, você não precisa, de acordo com a legislação, ter um almoxarifado só para as matérias-primas de homeopatia. Na própria sala onde você manipula os medicamentos homeopáticos, e isso é uma obrigatoriedade, tem que ser uma sala exclusiva, você pode utilizar para estocar as tinturas, os insumos inertes, as matérias-primas utilizadas em homeopatia. Ou em área exclusiva, quer dizer, não é obrigatório que seja em área exclusiva. A preparação e dispensação de heteroisoterápicos, aqueles em que são utilizados insumos inertes, externos ao paciente, toxinas, alérgenos, né? Grão de pólen, poeira, de potências igual ou acima de 6CH ou 12DH, com matrizes obtidas de laboratórios industriais, você não coletou esse insumo ativo, necessitam de autorização especial emitida pela Anvisa. É só você adquirir esse insumo ativo do laboratório industrializado e fazer a dinamização na sua farmácia, sem necessidade nenhuma de autorização especial. Essa está falsa. Os utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas podem ser reutilizados, desde que submetidos a procedimentos adequados de higienização e inativação, atendendo às recomendações técnicas nacionais e ou internacionais. Verdadeiro. Que recomendações são essas? Para frascos de vidro, eu tenho que enxaguar em água corrente. Desculpa, para frascos de vidro eu tenho que lavar em água corrente, enxaguar por água destilada 2 vezes, escorridos e posteriormente devem ser esterilizados por calor úmido em autoclave a 120 graus, 1 atmosfera por meia hora, ou se eu não disponho de autoclave, eu posso fazer a esterilização por calor seco em estufa a 180 graus
por meia hora ou a 140 graus por 1 hora. Se forem frascos plásticos que não resistem à esterilização por calor úmido ou calor seco, eu vou ter que lavar em água corrente, enxaguar em água destilada por 2 vezes e deixar num recipiente mergulhado em álcool a 77 por 2 horas. Aí eu inativei a energia medicamentosa do frasco plástico e do de vidro eu tenho que realizar esse procedimento. Isso aqui são as recomendações técnicas nacionais ou internacionais para inativação do medicamento que foi manipulado utilizando aquela vidraria, né, ou aquele frasco em questão, tá? E aí, essa é a verdadeira. Bom, pessoal, é isso, tá? O gabarito do trabalho. Ao finalizar essa gravação, os alunos que estiverem na sala, professor, eu quero ver o meu trabalho, quero ver quais foram os que eu acertei. Eu projeto aqui para vocês, sem problema algum. Só que assim, eu vou projetar e todo mundo vai ver, tá? Só tem esse porém, mas não tem problema nenhum, se você não se importar. Eu projeto e mostro. É isso, né? Então, nós temos 2 revisões aí para a avaliação da semana que vem. Uma delas já está aqui postada, que foi uma lista de exercícios, essa aqui, que eu postei a lista para vocês e a explicação de cada um desses exercícios na seção 3 da unidade 2, aqui ó, seção 3 da unidade 2, os exercícios, que são esses, essa lista aqui está postada, e a correção dessa lista de exercícios está aqui também, tá? Agora eu vou postar logo aqui embaixo a correção desse trabalho, que também são mais questões, né, que amplia mais ainda o embasamento de vocês. Nenhuma questão da prova é igual a nenhuma dessas questões aqui da lista de exercício do trabalho, tá, gente? A prova já vai ser de consulta, né, online, então, assim, você tem que manusear o material, interpretar um pouquinho para queimar a cachola aí para responder, tá bom? Mas, assim, o grau de dificuldade é o mesmo, não tem pegadinha, nem nada, tá? É só uma prova que ela é mais extensa, enunciados mais longos, né? E 10 questões de marca X e 4 questões discursivas. Abre às 8 horas da manhã do dia 8 e fecha às 8 horas da manhã do dia 9, ok? Eu vou finalizar a gravação, para não ficar tão extensa para fazer o download para vocês, e aí eu abro para qualquer pergunta ou questionamento, ou quem quiser ver a projeção da vista do seu trabalho, tá ok? Obrigado, pessoal, pela atenção, fiquem com Deus. Bom descanso, né? Apesar de vocês terem muita coisa para estudar aí, para a semana de provas, mas boa Páscoa, né? Que ela faça ressurgir a fé, a esperança, o cuidado, o amor uns pelos outros no momento que a gente está tão necessitado disso, né? Se cuidem, Deus os abençoe. Boa semana de provas.